I have a strong feeling that after listening to this, people will conceive. E eu tenho certeza de que hoje muitas pessoas vão ficar grávidas após ouvir esse programa. I'm not talking about becoming pregnant. What I'm referring to is spiritual conception. E eu não estou falando sobre uma gravidez física. Hoje eu vou estar falando sobre uma concepção espiritual do milagre. I believe spiritual conception is beyond faith. It is when your faith in Jesus is connected 100% with your belief. E eu creio que a concepção espiritual ela vai além da fé. É quando a sua fé em Jesus está conectada 100% com a sua crença de que não há nada impossível para Deus. Spiritual conception is the starting point to unlock miracles in your life. A concepção espiritual é o ponto de partida para desbloquear os milagres em sua vida. Spiritual conception happens when you start to see yourself as if the miracle had already happened in your life. Concepção espiritual é quando você começa a se enxergar no milagre enquanto você ainda está esperando por ele. It happens when you start to act on the natural, knowing that the supernatural could happen any moment. É quando você começa a agir no natural, com a certeza no seu coração de que o seu milagre vai acontecer a qualquer momento. I'm going to give you an example of a man in the Bible who did not experience this spiritual conception. E eu vou te dar um exemplo bíblico de um homem que não conseguia ter essa concepção espiritual. It is written in Mark 9, verse 17 to 24. A man in the crowd answered, "Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it sees him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becoming rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they couldn't do." Está escrito em Marcos 9, do versículo 17 ao 24. Um homem que estava na multidão respondeu, "Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguem." Verse 19, Jesus said, "You unbelieving generation, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me." Versículo 19, Jesus disse, "Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga um menino." Verse 20, So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" "From childhood," he answered. "It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." Versículo 20. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai, "Quanto tempo faz que o seu filho está assim?" O pai respondeu, "Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós." Verse 23. "If you can," said Jesus, "everything is possible for one who believes." Immediately
The boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Versículo 23, Jesus disse assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. At first, I did not understand exactly what that man was asking. If he said he believed, how in the world was he asking Jesus to help him overcome his unbelief? In my mind, I thought, that request didn't make sense because either believe or not. Por um tempo eu fiquei sem entender exatamente o que aquele homem estava falando. Na minha mente eu pensava, esse pedido não fazia sentido, porque na minha cabeça eu penso, ou você acredita ou não acredita. After I meditate on that scripture, I ask God for an explanation. I don't remember how long it took to receive an answer, but when the Holy Spirit spoke into my heart, everything made sense. E eu fiquei meditando nessa passagem, eu pedi a Deus uma explicação porque para mim não fazia sentido. Eu não me lembro bem quanto tempo levou para eu receber uma resposta, mas não demorou muito, porque um dia, quando eu ainda estava meditando nisso, o Espírito Santo falou no meu coração o significado daquilo. Daí tudo começou a fazer sentido. He said to me, the father had faith that Jesus could heal another people, but he had a limitation to believing his son could be healed. E ele falou comigo, o pai daquele menino, ele tinha fé para crer que Jesus podia curar os outros, mas ele não tinha fé suficiente para crer que o próprio filho dele pudesse ser curado. For him, that was beyond his imagination. He didn't have his miracle conceived in his spirit. It was a lack of vision. E para ele, aquele pai, isso estava além da sua imaginação. Ele não tinha um milagre concebido no seu espírito. Lhe faltava uma visão espiritual. How many times people say in their hearts, Lord, I know you do miracles, but it is so hard for me to see this miracle in my life. Quantas vezes as pessoas dizem em seus corações, Senhor, eu sei que tu operas milagres, mas é tão difícil para mim ver esse milagre na minha vida. I have heard faithful people saying, I believe in Jesus, I believe he can do miracles, but they couldn't picture themselves with their healing miracle. E eu já vi e ouvi, até pessoas falando, fiéis, dizendo que acreditam no milagre, mas eles não conseguem se imaginar recebendo o seu próprio milagre, o milagre de cura, por exemplo. It is written in Mark 6 that Jesus couldn't do any miracle in his hometown, except lay his hands on a few sick people and heal them. Está escrito em Marcos 6 que Jesus não pôde fazer nenhum milagre em sua cidade natal, exceto colocar as mãos em algumas pessoas doentes e curá-las. Do you know why? Because in their hearts, they couldn't accept that a carpenter who they knew since childhood could do that. They had no faith. They couldn't believe in Jesus' miracles. Você sabe o porquê disso? Porque em seus corações eles não podiam aceitar ou acreditar que um carpinteiro que eles conheciam desde a infância poderia fazer algo como aquilo. Eles não tinham fé, não podiam acreditar nos milagres de Jesus. It is interesting how Jesus felt about them. It says that Jesus was amazed at their lack of faith. E é interessante o que Jesus falou sobre essas pessoas. Jesus disse que ficou espantado com a falta de fé deles. One time I asked a lady with disability, Do you believe Jesus can heal? She said, Oh yes, I believe. Uma vez eu perguntei a uma senhora com deficiência, Você acredita que Jesus pode operar curas e milagres? E ela disse, sim, eu acredito. But when I asked her if she believed if Jesus could heal her, she said,
Oh, I had this for so long that I don't care anymore. If he just helps me get rid of my pain, it would be so good. Mas quando eu perguntei se ela acreditava que Jesus poderia curá-la, ela disse: Olha, eu tenho isso por tanto tempo que eu já nem me importo mais. Se Jesus me curar a não sentir mais dor, já vai ajudar bastante. Because of her lack of faith, she was limiting her own miracle. E eu fiquei muito triste porque eu sei que ela estava limitando o seu milagre. I said today, you are going to have a spiritual conception because I know through this show, my God is going to knock down the strongholds of your unbelief. E eu falei no início desse programa que você vai engravidar no seu espírito hoje. Você vai ficar grávida de sonhos milagres, porque eu creio que esse programa está semeando no seu coração uma nova esperança em Cristo. O meu Deus vai quebrar todas as cadeias espirituais da sua incredulidade. Jesus can do anything. I truly believe that unbelief is an ugly spirit who wants to prevent you from glorifying Jesus. Jesus ele pode fazer qualquer coisa, qualquer milagre. Eu realmente acredito que a incredulidade é um demônio maldito que tenta bloquear as vitórias da sua vida. Isso tudo para te impedir de dar glórias a Jesus. Those demons send thoughts to make you lose your confidence in Jesus. They use people to discourage you because they want to kill your faith, your belief and your dreams. Esses demônios, eles lançam pensamentos para você perder a sua confiança em Jesus. Eles usam as pessoas para te desencorajar, porque eles querem abortar a sua fé, a sua esperança e os seus sonhos. Don't let anyone or anything kill your faith and belief. All things are possible in Jesus who strengthens us. Não deixe que nada nem ninguém venha abortar a sua fé e a sua esperança. Para Deus todas as coisas são possíveis. Whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. It is written in Matthew 21, verse 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Your problem is not a problem for God. Your problem is an opportunity for Jesus to operate miracles in your life. Seu problema não é um problema para Deus. O seu problema é uma oportunidade para Jesus operar um milagre na sua vida. God bless you. Deus te abençoe.